Olá meninas, tudo bem? Aqui é o Dr. Douglas, médico mastologista. E hoje é a última live Supere o Câncer de Mama do ano. Nós estivemos aqui, eu acho que desde abril ou maio, e nós fizemos, lives todas as semanas, nas quintas-feiras. Eu acho que só falei uma ou duas quintas-feiras, né? Então esse ano foi bem intenso e além disso nós temos aí mais de 100 dias com vídeos todos os dias, né? Vídeos um pouco menores para você focar mais naquele assunto. Então essa é uma live muito especial, é quase uma live aí de retrospectiva do ano, tá? E se você está me assistindo agora, no dia 31 de dezembro, eu não estou ao vivo, estou com a minha família reunido na ceia de ano novo, mas eu deixei esse vídeo aqui para vocês gravado para que a gente, mantenha esse ritmo aí nas quintas-feiras, tá bom? Então, meu boa noite a todas vocês. Eu estou aqui no Face também ao vivo e gravado. Então é que nem programa de auditório da TV Globo, né? A gente está aqui ao vivo, mas vai passar numa data específica, tá bom? Então, meu boa noite, que na verdade não é tão noite, é tarde aqui, né? Mas eu queria agradecer vocês que estão comigo aqui assistindo essa live, tá bom? E é muito interessante, né, a gente fazer uma retrospectiva do que foi feito. É, no período de pandemia, eu acho que todo mundo começou a ver, né, que poderia fazer para fazer o seu tempo mais útil naquela época, né? E eu lembro o seguinte, que sempre pacientes minhas me perguntavam a respeito de temas específicos. E às vezes ficava difícil eu explicar tudo isso no tempo de uma consulta. Às vezes eu até conseguia, né? Mas tinha coisas que eu queria dar muito mais detalhes e ficava, né, perguntando para mim como que eu ia fazer isso. Então, vou fazer vídeos, né, mais específicos no YouTube e depois, assiste esse vídeo. Isso eu comecei, acho que em setembro do ano passado. Vocês podem ver até o histórico do meu canal. Eu demorei para fazer vídeos, né? Depois teve, início do ano eu comecei com alguns, fazer mais frequente, mas não tanto assim. Fazia um por mês, né? Até que isso que eu não tinha tempo, vida corrida, aquela coisa toda. Mas até que na pandemia, né, o consultório diminuiu um pouco os atendimentos e eu, tenho equipamento para isso, né? Sei como fazer. Por que eu não posso fazer? Então eu comecei a fazer esses vídeos de maneira mais frequente e consistente. Então eu escolhi a quinta-feira, para mim era mais tranquilo e isso se encaixou na logística da minha família. E todas as quintas-feiras, então, a gente tinha aqui temas e nós já falamos sobre vários temas aqui. Nós já falamos sobre os tipos principais de câncer, né? Luminal A, luminal B, triplo negativo, HER2 positivo. Já falamos sobre cirurgias, já falamos sobre mastectomia, sobre cirurgia conservadora, esvaziamento da axila. Já falamos sobre quimioterapia, já falamos sobre câncer de mama quando dá metástase. Então são várias lives de temas e eu vejo que as que vocês mais gostaram, por isso que eu tento fazer mais dessas, são as lives de perguntas e respostas, né? Então, assim, vocês sempre nos comentários dos vídeos colocam lá várias perguntas e inicialmente eu lia e respondia uma a uma. Só que você imagina que isso ficou inviável, né? Infelizmente, de eu pessoalmente responder ali escrito todas as perguntas. Então, eu ainda leio todos os comentários, tá? Sempre que posso eu ponho um coraçãozinho lá para você, ponho lá um joinha, mas eu não consigo responder e o modo de eu responder é fazendo uma live de perguntas e respostas onde eu pego as principais perguntas, não que sejam melhores ou piores do que a que você colocou, elas simplesmente fizeram mais sentido para mim naquele momento, tá? Então não fique chateada nem triste muitas vezes se você perguntou uma coisa e eu não te respondi. Mas daí, né, isso gera os vídeos de perguntas e respostas. Mas daí eu pensei o seguinte, poxa, né,
às vezes ela perguntou uma coisa, eu respondi lá no meio de um vídeo, como é que eu vou saber se ela realmente sabe que eu respondi a pergunta dela? Daí veio a ideia de fazer os vídeos menores. Então eu pegava as principais perguntas, daí fazia uma seleção daquelas que talvez eu respondi que fizeram mais sentido e comecei a pegar essas perguntas, né? E fazer vídeos menores dessas perguntas e deixar arquivado lá no YouTube. Então a grande maioria das perguntas, às vezes, que vocês fazem ao vivo aqui na live já tem resposta lá no meu canal no YouTube. Elas estão organizadas lá, né? Também tem aqui no Facebook, também tem no Instagram, mas eu acho que fica mais fácil pelos mecanismos de busca, né? Você procurar a sua resposta à pergunta que provavelmente já foi respondida lá no meu canal no YouTube. E por isso eu já convido você a assinar, tá? O canal no YouTube, a me seguir no Instagram e também aqui no Facebook, que vocês já estão aqui, tá? Por que isso? Também tem várias... com o tempo a gente vai adaptando, né? Tem meninas que, por exemplo, a minha esposa, ela gosta de Instagram, ela não gosta de Facebook. Tem outras meninas que preferem Facebook e não sabem, ou não querem, ou não gostam de usar o Instagram. E, por outro lado, quando alguém quer realmente procurar como que se faz alguma coisa, né, ou alguma dúvida, normalmente vai no YouTube. Então, cada uma das mídias tem suas peculiaridades e eu procuro colocar também um pouco de coisas diferentes em cada uma das mídias, tá? Então, por isso que é importante você me seguir em todas elas. Analisando também uma retrospectiva aí desse ano, né? Em outubro, no Outubro Rosa, também estava tudo fechado. O meu Outubro Rosa era um mês que eu tinha bastante eventos, né? Tinha palestras para dar em empresas, palestras para dar em escolas, em igrejas, e eu sempre sou convidado, né, nesse mês que a gente é o mês de luta contra o câncer de mama, para a gente fazer várias atividades nesse mês de outubro. E daí não tinha, né, não tinha mais eventos e eu, poxa, né, o que eu posso fazer para manter esse espírito do Outubro Rosa? E daí foi que surgiu a ideia de fazer uma maratona de lives de uma semana, né, onde eu e junto com outros convidados muito especiais, nós falamos sobre os principais temas a respeito de prevenção de câncer de mama. Então, tem alguma dessas lives salvas também no meu canal no YouTube, não são todas, mas foi um momento assim muito especial que muitas mulheres, né, por favor, doutor, faz de novo, mas era live todo dia, então assim tem que ser em alguns momentos. Também nessa época surgiu a ideia de fazer algo diferente. Tem mulheres que precisam assim alguma coisa mais passo a passo, mais detalhada, de uma atenção, não uma consulta médica, mas uma atenção mais personalizada até em relação às suas dúvidas. E foi daí também uma outra ideia que surgiu esse ano, que foi o curso Supere o Câncer de Mama. Então, é um curso onde lá dentro as meninas que participam, né, elas têm como se fossem assim o passo a passo para ela superar o medo da recidiva do câncer de mama. E muitas coisas que eu vejo vocês colocarem a respeito de dúvidas são em relação ao medo do câncer voltar. E quando eu respondo essas dúvidas, existe um alívio tão grande que vocês até colocam aqui nos comentários: nossa, muito obrigado, já estou mais calma, já estou mais tranquilo. Então eu resolvi fazer uma turma fechada, né, onde realmente eu pude dar uma atenção mais personalizada para essa turma. Algumas me perguntam: nossa, quando é que vai ter de novo? A gente está estudando, fique atento aí às mídias sociais, talvez eu vou abrir inscrições e como que você se inscreve, como que funciona, ali no próximo mês, tá? Então já estou dando aí um spoiler do que está para vir em 2021. Deixa eu só tomar uma água. E 2021 promete muitas coisas, afinal de contas eu peguei o jeito, né?
Eu acho que esse modelo, né, que a gente desenvolveu juntos durante esse ano, tanto eu quanto vocês, funcionou. Então acho que só tem mais que aprimorar e amplificar essa nossa relação aqui de não que seja, né? Ah, eu sou médico individual de vocês, mas eu me sinto um pouco responsável por quem me segue, em responder as perguntas, em dar atenção, em poder proporcionar para vocês, principalmente informação, para que através disso vocês consigam vencer o câncer de mama. Então esse é o objetivo desse canal e esse é o objetivo de todo esse projeto que foi desenvolvido no ano de 2020. Então esse foi um pouco, né, do histórico, né, tanto meu quanto de vocês nesse ano, e eu sou muito grato por isso, tá? E eu espero que essa mensagem a gente possa levar a cada vez mais mulheres, porque eu também vejo durante esse período, né, que algumas mulheres sofrem, né, e têm muita ansiedade, muita preocupação em relação à sua doença por falta de conhecê-la. E muitas vezes por falta de saber como combater, nem é só conhecer, mas como que você combate essa doença com aquilo que está dentro das suas possibilidades. Porque tem coisas que não está muito sobre seu controle, né? Sobre o tipo de tratamento, o tipo de cirurgia que você vai fazer. Claro que é uma decisão compartilhada, mas isso muitas vezes é a equipe que cuida de você que decide. Mas o que você pode fazer para que você dê condições ao seu corpo lutar contra o câncer de mama? E é essa a chave da questão, né? E são essas informações que a gente quer trazer para vocês, tá bom? Novidades para 2021, eu vou responder algumas perguntas que eu já separei aqui, mas eu respondo no final da live quais são as novidades, tá bom, meninas? Deixa eu ver quem que está me acompanhando aqui. A Catiuxa, a Isa, a Maria, a Joana, a Rosângela, a Fabiana. Oi a todas vocês. Desculpa, é Catuxa, eu coloquei um I a mais lá, Catuxa. A Cristiane. Quem mais aqui? A Fernanda. Muito legal. Estão aqui na live de final de ano, né? Não é o Roberto Carlos, mas nós estamos aqui no dia 31 à noite com a nossa live Supere o Câncer de Mama. Uma pergunta aqui que eu recebi, deixa eu ver, da Cristina. Ela diz o seguinte: boa tarde, doutor. Isso lá no YouTube. Vou começar minha quimioterapia. O médico falou que não é vermelha e nem branca, né? Você poderia me falar sobre essa? Vou fazer 6. A pergunta dela é muito parecida com a pergunta da Graça. Boa noite. Quando é indicado o tratamento somente com quimioterapia branca? Muito bem. Eu fiz uma live só sobre quimioterapia, tá? Então, se você quiser saber bem em detalhes, você procura lá no canal no YouTube essa live Quimioterapia no Câncer de Mama Inicial, tá? Onde eu falo sobre os critérios, quem que faz, quem que não faz e quais são os principais esquemas de quimioterapia. Você deve imaginar que nós médicos não prescrevemos quimioterapia vermelha, né, na nossa prescrição e nem quimioterapia branca, tá? Isso, né, é uma gíria interna das meninas que fazem quimioterapia, que vem lá um sorinho, né, que um sorinho tem um líquido um pouquinho mais vermelho, o outro tem um sorinho meio transparente, né, e se apelidou a quimioterapia, um protocolo de vermelho, um de branca, mas não é pela cor que a gente costuma a dizer isso, tá, meninas? A quimioterapia é uma associação de medicações que agem matando células que estão em divisão celular. Então esse é um conceito da quimioterapia. Não é só uma medicação. Normalmente, nesse caso, onde se faz a quimioterapia no câncer de mama no início, são no mínimo duas ou três medicações. Por exemplo, né, a quimioterapia vermelha, tá? São medicamentos que a classe se chama de antraciclinas,
com a ciclofosfamida e as antraciclinas, né? Principalmente a doxirubicina, tá? Esse nome rubicina é porque esse composto é extraído de uma bactéria, que essa bactéria produz essa substância vermelhinha que é extraído a medicação para quimioterapia e por isso que ela fica vermelhinha, tá? Não é corante que a gente põe lá no quimioterápico. Então, o esquema mais comum de fazer quimioterapia, né, é o esquema que junto no início faz as antraciclinas com ciclofosfamida, que é o AC que a gente fala, para não ficar só falando, enfermeira, faz o esquema de doxirubicina mais ciclofosfamida. A gente coloca, né, assim, no nossa comunicação interna, o AC, tá? Porque daí se sabe que é esse esquema, que é a quimioterapia vermelha que vocês veem escorrendo lá, tá? Depois, né, vem os taxanos, tá? Que é o T, por isso que a gente fala AC mais T. E esse normalmente nesse esquema de antraciclinas com ciclofosfamida no início e depois com taxanos, ele é feito semanalmente, tá? Por 12 semanas consecutivas. Esse é o esquema mais comum, principalmente para pacientes que têm um alto risco, né, de que existam células que já saíram da mama e foram para outros órgãos. Não quer dizer que já está implantado em outros órgãos. Mas se tem esse risco, é oferecido a quimioterapia para diminuir esse risco, como eu sempre falo. Quanto maior, né, a extensão do câncer, maior as oportunidades de tratamento que a gente oferece. Existe um outro esquema que, em vez das 3, usa só 2, que é o TC, tá? Que é os taxanos, os da quimioterapia branca, entre aspas, junto com o C da ciclofosfamida, que se faz junto com as antraciclinas. Então, junta só o TC. E ele pode ser feito em 4 vezes, 4 ciclos, para pacientes com risco moderado, que não é um risco tão alto assim, ou em até 6 ciclos, quando são pacientes com risco um pouco maior, que por algum motivo não podem, por algum motivo, usar as antraciclinas, que são a quimioterapia vermelha, entre aspas, tá? Então, é por isso que nem sempre o esquema é o AC mais T, pode ser usado esse TC em situações mais específicas, tá? Mas quem decide isso, meninas, é o seu oncologista clínico, tá? Que é o médico especialista em tratamento com medicações do câncer, tá? Então, o que ele te propôs é o melhor para você dentro das características clínicas suas e biológicas do tumor, tá? Então, não é uma regrinha tão simples, envolve vários fatores, vários exames e por isso que existe uma especialidade médica que só lida com a prescrição, né, das quimioterapias. Então, confie no seu oncologista clínico, é o melhor que você tem para fazer. Muito bem. Tem uma outra perguntinha aqui também, que é da Elisa, que ela colocou lá no YouTube. Doutor, fiz uma biópsia na mama esquerda e deu carcinoma in situ. A médica pediu para fazer exame de imunistoquímica e o resultado deu hiperplasia ductal sem atipias. Por ter dado resultados diferentes, a médica pediu para eu refazer a biópsia novamente. O senhor pode me explicar o que pode ter acontecido nesses casos? Elisa, pode ter acontecido algumas coisas, tá? A primeira é que eu falei num vídeo anterior, no vídeo do Natal, tá? Que a imunistoquímica é um exame diferente daquele primeiro exame, que para ser feita precisa de mais cortes. Tá? Então, se foi analisado só a imunistoquímica, às vezes, eu tive isso com uma paciente recentemente. Os resultados foram um pouco diferentes, depois da imuno com o primeiro. E daí, nos outros cortes, não apareceu mais a lesão in situ, só tinha aparecido naquele primeiro. Tá? Então, essa é uma explicação. A segunda explicação é que houve divergência muitas vezes entre o patologista que analisou o primeiro exame e o patologista que analisou a imunistoquímica, tá? Pode ser que o patologista que analisou a imunistoquímica tinha também acesso ao primeiro exame e ele não concordou com o resultado do primeiro. E isso às vezes pode acontecer. Inclusive, a minha
tese de doutorado, parte dela, analisou isso, assim, comparava o laudo de patologistas com um patologista especialista em patologia mamária. E algumas lesões, elas podem gerar dúvidas, que essas dúvidas são tiradas por um patologista mais experiente, tá? Então, isso se chama revisão da lâmina, que pode ser feita por um patologista mais experiente, que ele vai realmente, por ter mais contato com esses tipos de lesões que são um pouco limítrofes muitas vezes, dar o parecer dele com base, né, na expertise dele. Então, essa também é uma explicação, tá? Outra explicação por exemplo, se não que eu faria isso, mas a médica pediu uma nova biópsia, ou às vezes ela vai tirar aquela lesão como um todo, porque uma coisa é você ver uma lesão num pedacinho de tumor que é feito pela biópsia. Outra coisa é você analisar todo o nódulo, por exemplo, se a lesão que foi biopsiada é um nódulo, tá? Então, nessas horas que geram dúvidas, principalmente com lesões assim limítrofes, né? Então, é bom se retirar todo aquele nódulo para mandar o nódulo em si para análise como um todo. Por quê? Porque daí se faz a análise de toda a lesão, das células vizinhas, aquela região. Então, isso se torna melhor para todos os patologistas, tá? Então, eles preferem isso. Sendo assim, essas são as possíveis explicações, tá? Só que no seu caso, né, uma lesão diz que tem um câncer in situ, né? A outra diz que tem uma lesão benigna. Então, talvez por isso a médica quis biopsiar novamente, porque são cirurgias um pouco diferentes, né? Mas na dúvida, normalmente se retira aquele nódulo primeiro, né? Faz uma cirurgia mais conservadora, não faz uma cirurgia oncológica, assim, de retirada de uma grande parte, com linfonodo sentinela ou com esvaziamento axilar, se tira aquela lesão específica e manda aquela lesão específica para uma análise mais completa. Muito bem. Então, essa aqui nós respondemos. E uma outra pergunta da Jéssica, que é uma pergunta por que algumas químios não funcionam no câncer de mama? É possível o médico errar no tipo de tratamento? Ao invés do tumor diminuir, ele aumentar? Jéssica, essa é uma situação que ocorre na minoria das vezes, tá? Em mais ou menos uns 3% das vezes ou até menos. Onde, por exemplo, quando se faz a quimioterapia antes da cirurgia, o que se espera é que o tumor diminua. Mas em algumas situações esse tumor continua aumentando. Isso quer dizer que o médico errou? Não, tá? Quer dizer que aquele tumor, a biologia dele é diferente, que não está respondendo àquelas medicações que estão sendo propostas. Como eu falei, existem protocolos de quimioterapia que são feitos, né? Algumas mais específicas a tumores triplo negativos, algumas mais específicas a tumores HER2 positivos, né? Mas tem tumores que em 2020, como eu sempre digo, a gente ainda não entende essa biologia dele, tá? E nesse caso, onde mesmo fazendo quimioterapia o tumor aumenta, ou você troca o esquema de quimioterapia por outro, né? Ou você parte logo para a cirurgia. Então, são as duas opções que se tem. Então, provavelmente é o que a sua equipe está planejando com você fazer uma dessas duas coisas. Mas não é erro do médico, porque normalmente isso são protocolos bem estabelecidos, tá? Então, confie na sua equipe que eles estão fazendo o melhor por você. A Leila, oi Leila, boa noite. A Leila sempre presente aqui nas nossas lives. Um nódulo descoberto de 1 centímetro sem invasão angiolinfática e com um linfonodo atingido pode ser considerado inicial? Leila, um câncer de mama inicial, normalmente a gente prefere aquele que não atingiu a axila, não que se atingiu ele é avançado, tá? Então faltam aí mais dados, que provavelmente a gente já conversou um dia desses, tá? Para eu te dizer o estadiamento certinho, tá? Mas assim, 1 centímetro é uma coisa boa e somente um linfonodo é uma coisa boa. Então, ele não é tão inicial assim, mas também não é um câncer avançado. Existem coisas intermediárias, tá? Que um estadiamento pode te falar, mas às vezes a gente pode conversar aqui com mais calma, tá? Que a gente já se conhece.
A Neia pergunta aqui, eu não sei se você já perguntou isso em outra live ou já vi a sua pergunta em algum dos comentários, para você que eu ver que eu leio, tá, Neia? É, a Neia ficou preocupada porque quando o mastologista pediu a biópsia, né, ou fez a biópsia, ele já marcou com o psicólogo, tá? Eu sempre digo assim, né, que o ideal, e provavelmente se ele marcou com o psicólogo, você tenha isso disponível, é que se trabalhe numa equipe multidisciplinar, tá? E nem sempre o psicólogo quer dizer que você vai receber uma notícia ruim, tá? Às vezes o mastologista pode achar que você ficou um pouco ansiosa com o processo todo de diagnóstico, que você precisa de uma atenção um pouco melhor da parte de saúde mental, tá? Mas não quer dizer que necessariamente é ou não é uma coisa mais grave, tá? Isso foi uma percepção que o seu médico, né, que conhece você, que examinou você, que viu, né, como que você estava lidando com as emoções, achou necessário encaminhar para psicóloga e eu acho que ele fez bem, tá? Se tem disponível, que coisa boa, se todos os lugares onde se tem um centro de diagnóstico de doenças da mama, não necessariamente câncer de mama, tem um psicólogo que quando o mastologista acha que é preciso, ele encaminha, né? Então, isso é muito bom, tá? Não fique triste nem preocupado em relação a isso. A Marta fez aqui uma pergunta interessante. Marta, ela pergunta que na biópsia primeira deu grau 3 e depois na cirurgia deu grau 2. Marta, é porque na biópsia é como se você olhasse. Tá aí, pega esse exemplo, tá? Eu tenho aqui uma persiana aqui atrás, né? E isso é uma janela como um todo, tá? Imagina que você só abra um pouquinho da persiana, tá? E eu te pergunto, como é que está lá fora, Marta? Daí você olha aquele pedacinho que você consegue enxergar e me diz: "Ah, doutor, nossa, tá nublado, eu acho que vai chover", tá? Mas daí eu te pergunto, tem certeza, Marta? Faz o seguinte, abre toda a janela e olha realmente como que está o céu. Daí você naquela fresta só tinha conseguido olhar a nuvem, mas o céu em volta, né, daquela nuvem está um céu azul, está tudo bem. E você, não, doutor, tá um pouco nublado, mas o dia está bonito, está um dia ensolarado, mas só tinha aquela nuvem. É mais ou menos isso que a gente que pode ter acontecido aí. Na biópsia, o médico viu aquilo que tinha, deu grau 3, com as características que se tinha. Mas quando se tirou todo o tumor, ele pôde ter uma visão mais ampla, igual eu falei no caso anterior, da diferença entre hiperplasia e carcinoma in situ, né? Então, opa, agora mudou de figura, agora estou enxergando tudo. Mas mesmo com a biópsia, a gente consegue ver que aquilo realmente é um câncer. E se o patologista não tem certeza que naquela biópsia tem um câncer, ele fala que aquele laudo é inconclusivo. Mas no seu caso ele disse que era um câncer, mas o grau depende de algumas características, como o número de células se dividindo, se essas células estão formando túbulos, se os núcleos dessas células são bonitinhos, entre aspas, ou não. Então depende de características que quando você olha isso de uma maneira mais ampla, ele pode reclassificar esse tumor, não necessariamente tem que ser o mesmo da biópsia, assim, a mesma classificação. Deixa eu ver aqui, meninas. Excelente pergunta da Ana. Acho que eu até tinha selecionado a sua pergunta, Ana, em algum dia desses, ou alguma pergunta muito parecida com a sua, tá? A Ana Nascimento, ela pergunta o seguinte: doutor, faz uns 3 meses da minha última consulta e estou esperando me chamarem para começar a quimio, mas até agora nada. Será que essa demora não pode comprometer mais esse câncer a crescer? Tenho medo disso. E a sua preocupação tem motivo sim, tá, Ana? Principalmente em tumores triplo negativos e HER2 positivos, o tempo entre a cirurgia e o início da quimioterapia ele pode influenciar. Talvez em tumores hormonais isso não seja
tão evidente, mas a gente sempre gosta de iniciar, gosta entre aspas, né? Os estudos mostram que o ideal é iniciar a quimioterapia em no máximo 2 a 3 meses, tá? Então, se já fazem 3 meses que você fez o seu tratamento de cirurgia e ainda não te chamaram para quimio, faz o seguinte, liga para o seu hospital, tá? Eu sei que agora vai estar um pouco mais complicado nessas semanas aqui, mas liga e informa, olha, eu sou, né, a Ana, isso, eu sou a Ana, eu tratei, minha cirurgia foi dia tal, com médico tal, e eu estou esperando quimioterapia, e eu quero saber de vocês uma posição, porque, né, isso pode estar influenciando no meu prognóstico, nas minhas chances. Então, daí você pede uma posição deles. Eu entendo também, Ana, que a gente vive realidades diferentes no nosso Brasil, né? Às vezes aconteceu algum problema aí na sua equipe médica ou tem muito casos de coronavírus e o hospital está priorizando esses atendimentos. Então, a gente está vivendo num período aí meio conturbado, né? Mas eu acho que você deve sim, né, procurar lá o local onde você faz tratamento para ver o que está acontecendo, tá bom? E fazer o melhor por você. Olha só, excelente pergunta aqui da Fabiola. O bom de vocês, meninas, é que vocês vão olhando os vídeos e vão ficando muito craques aí em saber sobre câncer de mama. Então tem perguntas assim que estão no nível de discussão entre médicos, tá? Então, parabéns para vocês, né? A Fabiola pergunta o seguinte: fiz químio para o tratamento de um tumor triplo negativo. Nos exames de imagem, o tumor sumiu. A médica optou por fazer cetorectomia. A médica optou por fazer cetorectomia. Por ser triplo negativo, não seria melhor ter feito a retirada das 2 mamas? Fabiola, já se fez vários estudos em relação a isso, tá? Se respondeu bem o seu tumor, tá? Provavelmente eles fizeram uma marcação antes da cirurgia para saber o localzinho certo do seu tumor. A gente não, em primeiro lugar, não precisa tirar toda a área que ocupava o tumor antes se a gente tem certeza que ele teve essa diminuição e pelos exames de imagem não ficou nenhuma suspeita de lesão para trás, tá? Então, uma cirurgia conservadora, ou seja, retirada da área ali, a última onde estava o tumor, né? Ela é segura, associada à radioterapia. A cirurgia da retirada das 2 mamas seria se, por ser triplo negativo, além disso, você tivesse um histórico muito forte de câncer e você tivesse feito um teste genético que mostrava que você tem uma mutação, principalmente no gene BRCA1, que te indicaria como tratamento fazer a retirada das 2 mamas, tá? Mas nesse caso eu concordo com os dados que você me informou, né? Que se você não tem essa mutação, é uma cirurgia segura fazer a retirada do tumor com margens de segurança e radioterapia. Muito bem, eu acho que as perguntas que eu tinha aqui, meninas, separadas são essas. Eu vou fazer a live um pouquinho mais curta mesmo, né? Porque, afinal de contas, daqui a pouquinho já é a virada, né? Você está aí com a sua família, se reunindo, e a gente vai encerrando a live por aqui. Eu vou responder a última da Fernanda aqui, tá, Fernanda? A Fernanda perguntou aqui na última. Vamos lá, Fernanda. A Fernanda falou na imunistoquímica, receptor de estrogênio positivo, progesterona positivo e ausência de imunistoquímica de ecaderina. Podemos dizer que é o subtipo lobular ou prevalece o laudo da biópsia como carcinoma ductal? Fiquei com essa dúvida. Fernanda, essa foi uma das... A ecaderina foi o motivo do estudo do meu mestrado, tá? Então, assim, provavelmente o que aconteceu antes foi que o seu tumor foi visto
na biópsia, igual eu comentei anteriormente, né? E agora talvez na peça toda foi pedida a imunistoquímica. A caracterização de um câncer lobular da mama, ele é feito tanto pela aparência do tumor, que tem características específicas, tá? Quanto pela ecaderina, mas não é determinante a ecaderina, tá? Então depende muito da associação da morfologia com a ecaderina. É claro que a grande maioria das vezes um tumor ecaderina positivo, e deixa eu explicar o que é ecaderina. As nossas células, elas são unidas umas às outras através de estruturas que se assemelham muito a um zíper, tá? Imagina um zíper. E daí você, né, quando abre o fecho, ele solta. Quando você aperta, ele junta. Quem faz esse processo entre as nossas células é a ecaderina, tá? E o tumor lobular da mama, por uma mutação específica num gene chamado CDH1, esse gene não funciona e é esse gene que manda a célula produzir essa ecaderina. Como esse gene não está funcionando, essa célula não produz ecaderina, consequentemente as células ficam mais frouxas, elas não ficam coesas. E por isso que uma das características morfológicas, ou seja, da aparência do câncer lobular da mama, é invasão dos tecidos da mama, como se as células estivessem separadas e indo uma atrás das outras, assim. A gente até tem uma descrição que é como se fossem fila indiana. Então as células são soltas, elas são células um pouco menores, então a associação entre as características morfológicas e a ecaderina é que vai dizer se esse câncer é subtipo lobular ou não, tá? Não é subtipo, é um tipo de câncer, tem o tipo ductal, tem o tipo lobular, tá? E tem os tipos especiais, mas o mais frequentemente de perda de expressão da ecaderina é o lobular. Então, daí o patologista, ele vai, se ele deu o laudo em conjunto, daí ele vai unir essas duas informações para dar esse laudo. Se o seu mastologista tiver em dúvida, ele pede uma revisão de lâmina e pede, patologista, por favor, você pegue os dados da imunistoquímica junto com os dados da primeira, né, biópsia, que a gente chama do HE, e dê um laudo me dizendo se realmente é lobular ou se é ductal, tá? Então isso requer muitas vezes uma revisão de lâminas, caso esses exames foram feitos em laboratórios diferentes por médicos diferentes. Mas não estressa com isso não, tá? Muito bem, meninas. Então eu vou encerrando as perguntas por aqui e, como eu prometi no início, eu vou dar as novidades do próximo ano, tá? A primeira novidade é que nós vamos fazer a partir do dia 7 de janeiro, tá? É a próxima quinta-feira. Nós vamos ter, em vez de duas lives por semana. Tá? É muita pergunta, é muito assunto que vocês, então eu arranjei um lugarzinho na minha agenda para que a gente pudesse fazer 2 lives fixas por semana. Se você gostou, as meninas que estão me assistindo aí, dê um joinha aí para mim, por favor, para ver se eu faço ou não faço. Bom, pelo menos é a impressão que eu tenho, vai que vocês não querem, né? Mas tudo bem. Coloca aí se você quer ou não quer. Se sim, faz um joinha ou um coraçãozinho, se não, você põe, não quero mais, doutor Douglas, chega, um dia por semana já está mais que suficiente. Opa, tem joinhas aqui. Muito bem. A outra novidade, tem meninas que também, doutor, quando é que a gente vai fazer aquela maratona de lives, né, de novo? Anotem aí, tá? Vamos fazer uma maratona de lives. Além do dia 7, né, que a gente vai começar, vai ser o aquecimento da maratona. Deixa eu pegar o calendário aqui. Do dia 11 ao dia 22, por 2 semanas, tá? De segunda a sexta, a gente vai fazer uma maratona de lives. Todos os dias. Não sei qual que vai ser o horário ainda. Então, essa é a segunda novidade. Então, primeira novidade, lives 2 vezes por semana. Provavelmente vai ser domingo. Daí domingo vai ser um assunto mais de tema específico e a gente vai manter as perguntas e respostas na quinta-feira. Maratona de lives
no dia do dia 11 ao dia 15, depois do dia 18 ao dia 22. Então vai ter eu falando sozinho sobre assuntos, vai ter convidados, tanto convidados profissionais de outras áreas, né, como foi falado aqui da psicologia, provavelmente eu vou convidar uma psicóloga, uma nutricionista, e daí você já vai preparando as suas perguntas, tá? Também vai ter lives eu entrevistando vocês, né, mulheres que superaram o câncer de mama e como é que foi essa experiência, então vai ter também um momento para isso. E na semana ali do dia 25 até o dia 29, eu vou fazer um evento mais fechado, tá? Que eu vou pedir para vocês se inscreverem para participar dele, porque vai ser mais pessoal, mais direto, tá? Então, esse mês de janeiro, a gente vai iniciar o mês de janeiro com o pé direito, tá? Fazendo várias informações, trazendo conhecimento para que vocês percam, né, esse medo da recidiva, foquem na cura, né, para que você tenha mais qualidade de vida, tenha mais disposição, né, tenha mais saúde, afinal de contas, né? Esse é o objetivo aí das lives. Então, meu boa noite, meu feliz ano novo, mais uma vez gratidão por vocês terem me acompanhado durante todo esse ano. Tem meninas que me acompanham aí que eu já sei o nome, já sei de onde são, né? E já sei mais ou menos quais as perguntas que elas vão fazer, porque até mais ou menos sei o que elas já passaram. Então, isso é muito interessante. Nós já tivemos meninas nos assistindo aqui de Portugal, já tivemos meninas nos assistindo do Japão. Então, aquilo que eu pensei lá no início do ano que seria uma coisa para as minhas pacientes, né? Já está tomando proporções aí nacionais, já estão, né? Eu acho que tem meninas aqui, coloca até aí depois para mim ver de que cidade que vocês estavam me assistindo, né? E já estamos expandindo as fronteiras aí do nosso país, já atingindo mulheres de fala portuguesa em outros locais do mundo, tá bom, meninas? Um abraço para vocês e nos vemos então no dia 7 de janeiro, na quinta-feira, com mais uma live Supere o Câncer de Mama ao vivo aqui para vocês. Abraço, até o ano que vem. Tchau!